Atos capítulo 20, a partir do verso 7. Amém? Diz assim, está na tela também, caso os irmãos queiram acompanhar. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. E um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Quero falar com os irmãos nessa noite sobre a igreja da janela. Você pode fechar os seus olhos? Pai, estamos diante da Tua palavra mais uma vez, palavra poderosa, palavra presente, palavra eficaz. Diante dela nos reunimos agora e nos curvamos, ó Pai, clamamos para que o Senhor venha falar ao nosso coração. Venha alimentar a nossa alma, venha nutrir o nosso ser, que possamos sair daqui, ó Deus, encontrando nela tudo que nós vivemos, encontrando nela a esperança para sermos melhores. Ó Pai, que a Tua palavra produza em nós algo de bom, que a Tua palavra produza em nós, ó Deus, transformação, mudança. Ó Deus, nos leve para mais perto do Senhor nessa noite. Nós queremos e estamos desejosos em Te ouvir aqui, que se calem as vozes que não venham do Senhor, que os corações, ó Deus, estejam prontos e preparados, que ao ouvir a Tua voz, a gente possa Te obedecer e não endurecer o nosso coração. Usa a minha vida para a glória do Senhor, ó Deus, eis-me aqui, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Nós estamos estudando durante esse mês de abril sobre doutrinas, sobre bases bíblicas, sobre o que é ser igreja. Tem uma história que fala a importância da gente ir para a igreja. Um certo inglês de mais de 30 anos de igreja, ele cansou de frequentar os cultos de quinta, domingo, e ele falou um dia, escrevendo para um jornal, escreveu uma carta para o jornal falando: eu vou para a igreja já tem mais de 30 anos, eu já ouvi mais de 3.000 sermões, eu já ouvi muita coisa, mas o engraçado é que eu não consigo me lembrar de muitos sermões que são pregados na igreja, eu não consigo me lembrar de muita coisa que é falada, eu lembro alguma coisa ali, e eu fico pensando, será que eu não estou perdendo o meu tempo? Eu acho que eu estou perdendo o meu tempo, eu acho que os pastores estão perdendo os seus tempos, porque não dá para lembrar de tudo. E ele mandou essa carta, o editor publicou aquilo, e essa carta causou muito espanto, e muitas pessoas que resolveram se manifestar sobre aquilo, porque as pessoas ficaram chocadas, porque ele quis falar aquilo. Mas uma pessoa, um homem do campo, casado com a sua família, ele um dia resolveu então mandar uma carta respondendo àquele editorial. E ele falou: eu também estou casado há 30 anos. Há 30 anos, durante esse tempo, a minha esposa, ela cozinha para mim, e já foram mais de 3.000 refeições. Eu lembro de alguma coisa especial ali, ou outra que eu consigo me lembrar, mas eu não consigo me lembrar de todas as refeições que ela fez para mim. Mas eu tenho uma certeza de que essas refeições, todas elas me nutriram e me deram força para eu chegar até aqui. Sem essa comida, sem a minha esposa, se ela não tivesse feito isso para mim, os meus filhos e eu, todos nós estaríamos desnutridos. Isso já faz 30 anos. Ele falou que dessa maneira também, eu também tenho ido à igreja há mais de 30 anos, mas se eu não tivesse ido à igreja para me alimentar a minha alma e da minha família, nós estaríamos hoje todos em uma situação completamente deplorável. Por que ir à igreja? Às vezes a gente fica perguntando, por que eu venho aqui, eu não consigo me lembrar de tudo, meus irmãos, mas o grande propósito é que é aqui. Às vezes você não se lembra, mas é aqui que você é endireitado. Às vezes você não consegue lembrar de tudo que é pregado aqui, mas na hora que você está lá para tomar uma decisão, é lá que Deus ilumina a sua mente. Por isso é importante sim vir à igreja. E o que é ser igreja? O que é nós aprendermos para que a gente não seja uma igreja levada por qualquer vento? Existe esse episódio na palavra de Deus que fala sobre uma igreja, mas uma igreja que estava num lugar diferente. Uma igreja que eu dou o nome de igreja da janela.
Paulo estava em uma das suas viagens missionárias, e Atos relata sobre várias viagens que Paulo fez. Ele levou sua comitiva, passou pela região da Macedônia, da Grécia, chegou na cidade chamada Troade. E ele resolveu ficar ali por 7 dias naquela cidade. Estava com ele acompanhado várias pessoas, inclusive Lucas, que foi escritor de Atos. E ele chegou ali e resolveu então ir para a igreja. A Bíblia fala que foi no primeiro dia da semana, num domingo como hoje, ele resolveu ir para a igreja. E aí começou o culto, era um culto de ceia, e ele começou a pregar, e a hora foi passando, e Paulo pregou até a meia-noite. E a Bíblia fala que aqui existia um jovem que estava presente naquele culto. A Bíblia fala que o nome dele era Eutico. Mas diferente das pessoas, vamos dizer assim, normais, ele resolveu fazer uma coisa diferente. Ele estava na igreja, estava no culto, mas ele resolveu sentar na janela. Naquele lugar que eles estavam, tinham 3 andares, era um lugar bem iluminado, tinha lugar para todo mundo ficar, mas o que ele falou? Eu vou ficar na janela. E a Bíblia fala que Paulo, por conta de pregar bastante, aquele homem caiu no sono, ele cansou. E a Bíblia vai declarar aqui que no momento que ele cai no sono, ele cai do 3º andar e morre. E ao causar um alvoroço, as pessoas com certeza naquele momento ficaram ali preocupadas, que a Bíblia fala que Paulo chegou e falou: ei, calma, não fiquem alarmados não, ele não morreu, ele está vivo. Paulo se reclina sobre ele, faz ali, eu acredito que uma oração, aquele homem foi e ressuscitou. E a Bíblia fala que ele então continuou o culto. O que esse texto, irmãos, tem a ver com ser igreja? O que esse texto pode nos ensinar na nossa caminhada cristã? Aqui nós temos 2 personagens principais. Paulo, apóstolo do Senhor, que havia sido convertido, que estava nas suas viagens, e esse jovem Eutico. Esse nome Eutico no grego significa afortunado, significa feliz, significa alguém rico. E quando nós lemos para a história desse homem, cuja Bíblia fala que ele era Eutico, eu consegui aqui entender que ele nos ensina e muito sobre como a igreja tem se comportado nos dias de hoje. Nós vamos aprender aqui nessa noite tanto sobre a ótica de Paulo, o que é a visão de igreja de Paulo, mas também vamos aprender sobre a ótica do jovem Eutico. O que a gente pode aprender para que a gente seja uma igreja relevante? O que a gente pode entender, fazer a leitura sobre esta igreja contemporânea, que nós temos pregado aqui na igreja, que por muitas vezes está estranha. Estão fazendo, criando e buscando ensinamentos que não provêm da verdade. Um evangelho que tem sido pregado em muitos lugares, mas que nós vemos que não procede da palavra. E nesse trecho da palavra de Deus, eu creio que Deus pode nos ensinar muitas coisas. Primeiro delas, sobre Paulo. Paulo, ele tem uma ótica, uma visão sobre a igreja muito interessante aqui. E quando nós acabamos de ler, a Bíblia fala que no primeiro dia da semana, eles se reuniram para o partir do pão. E quem estava lá? Paulo. Paulo falou ao povo. Primeira coisa que o Senhor tocou no meu coração nessa introdução, que ele nos ensina que a igreja, ser igreja, é simples. A igreja de Atos, a igreja primitiva, ela sempre foi caracterizada por ser simples. Por ter uma mensagem simples, por ter uma estrutura simples, mas também em contraponto disso, uma igreja conhecida pelo poder de Deus. Uma igreja também reconhecida pela manifestação e as curas que o Senhor fazia através daquela igreja. E aqui nós estamos diante de um culto, irmãos, como esse que nós estamos hoje. Um culto onde tem a exposição da palavra, um culto de ceia. Tenho certeza que talvez ali os irmãos cantaram, adoraram. Esse texto, inclusive uma curiosidade, foi o primeiro momento, primeira referência no Novo Testamento, onde se menciona o culto ao domingo dos cristãos. Exatamente aqui nessa igreja, nessa cidade de Troade. E John Stott, que é um grande historiador, um grande pregador, ele disse que exatamente depois deste dia, o primeiro dia, domingo, desta igreja, foi que a maior parte das igrejas no mundo inteiro passaram a seguir esse exemplo de um culto aos domingos, chamado Dia do Senhor. E Paulo vem para nos ensinar que aquela igreja não tinha muita estrutura, era uma liturgia simples, era um povo simples. A Bíblia só fala que tinha ali algumas lamparinas para não ficar escuro, um lugar bem iluminado, porém era uma igreja que gostava, uma igreja que amava a palavra de Deus, uma igreja que gostava de buscar a presença do Senhor. E por muitas vezes, irmãos, Deus começava a tocar o meu coração sobre isso. Às vezes a gente quer que a igreja seja um negócio muito cinematográfico.
A gente faz um desenho de uma igreja que eu preciso ter uma excelente estrutura, eu preciso ter grandes shows, grandes artistas, grandes pessoas para vir à igreja, para que venha atrair pessoas. E Paulo, ele me ensina aqui que não. Eu não preciso de muita coisa para ser igreja é simples. Porque a questão da relevância da igreja não é quanto à estrutura, isso ajuda. Ter um bom som, ter uma boa iluminação, temos tecnologia, isso ajuda, mas isso não é o fim. A igreja de Paulo aqui em Troade era uma igreja que só tinha um estilo de culto: palavra, comunhão e reflexão do Senhor. Era essa a liturgia. Esse texto aqui nos ensina que eles não inventaram nada, eles não criaram nenhum tipo de alvoroço, nenhum tipo de marketing, nenhum tipo de grande propaganda, não trouxeram nenhum badalado o cantor, nenhum badalado pregador, não. Paulo simplesmente abriu a Bíblia e começou a pregar. Começaram a partir o pão. E essa igreja simples, a Bíblia fala na igreja de Atos, que nessa simplicidade, mas num poder grandioso que transformava vidas e caía na graça do povo. E às vezes nós, como igreja do Senhor, a gente quer um negócio muito enfeitado, a gente quer um negócio muito bem iluminado, a gente quer um negócio muito bem feito, mas a gente se esquece do principal, que é a palavra de Deus. A Bíblia fala que Paulo, ele chega ali e começou a falar ao povo, e às vezes, irmãos, a gente está levando uma igreja a ser relevante por aquilo que ela propaga exteriormente, mas não por aquilo que é pregado aqui dentro. Uma igreja deve ser reconhecida, irmãos, pela importância que ela dá à palavra de Deus. Paulo vai nos ensinar aqui que ser igreja é ser simples, e ele também vai nos ensinar que ser igreja, ele ensina que não é mais nada importante no mundo do que um encontro com Deus e com a igreja. Era domingo, como hoje. E as pessoas poderiam ter escolhido ir em outros lugares, assim como outros não vieram aqui hoje, você veio. Que Paulo vem para nos ensinar aqui que ele naquele dia estava em uma viagem, talvez até cansado, mas ele falou: eu vou para a igreja. Paulo estava dizendo aqui que não existe nada mais importante do que estar em encontro com o Senhor. Paulo está dizendo para todos nós aqui que não existe nada mais importante do que quando nós estamos reunidos como corpo. A Bíblia fala que ele estava ali pregando, falou por muito tempo, e a Bíblia fala que ninguém foi embora. Ninguém foi embora, todo mundo ficou lá e prestou atenção. A igreja que Paulo quer nos ensinar para todos nós aqui, irmãos, que não existe nada que possa sobressair a importância de nós estarmos em comunhão com irmãos. Nada pode ser maior do que a gente ter um tempo de encontro com Deus. Paulo talvez estava cansado, ele viveu viajando, viagens muito longas, tenho certeza, e talvez muitas cansativas, algumas até pegando algumas tempestades. Ele estava ali naquele momento saindo de Filipos, chegou em Troade, talvez poderia fazer outra coisa, por que não descansar? A Bíblia fala que no outro dia ele já tinha um compromisso, eles falam que iam ficar ali, mas no outro dia já ia pegar um navio para viajar de novo. Mas nem por isso ele não deixou de ir para a igreja, nem por isso ele não deixou de pregar a palavra, nem por isso ele deixou de estar ali. E aqui, irmãos, Deus tocava o meu coração, que há muitos momentos na nossa vida, que a gente coloca muitas coisas em primeiro lugar, como mais importante do que vir aqui à igreja. Paulo nos ensina que ser igreja é simples e que não tem nada melhor do que estar aqui, porque quando nós estamos na casa de Deus, é onde Deus se manifesta. Quando nós estamos na casa de Deus, é onde a gente encontra a salvação para o perdido. Quando a gente está na casa de Deus, é onde a gente encontra cura para a nossa alma. E por que por muitas vezes a gente prefere ficar em casa? Por que por muitas vezes a gente prefere colocar desculpas nas nossas programações? Por que por muitas vezes a gente prefere ficar colocando desculpa que a gente está cansado, está trabalhando muito e desprezando quanto a gente poderia estar na casa de Deus? Nós estamos numa pandemia, é verdade. Existem irmãos que não podem estar presentes aqui hoje devido ao grupo de risco, devido aos sintomas, devido às comorbidades, é fato. Meus irmãos, mas tem muitas pessoas que estão usando a pandemia como desculpa para não vir à igreja. E nem para acompanhar o que está sendo feito na igreja. Mas a gente vai ao supermercado, a gente vai à padaria,
A gente vai ao banco, a gente vai trabalhar, mas quando é para ir para a igreja, eu estou cansado. Quando é para ir para a igreja, não, tem um compromisso. Quando é para ir para a igreja, não, rapaz, não sei, pandemia, né? E a gente relativiza, a gente não dá a verdadeira importância ao estar dentro da igreja. E Paulo está falando, eu posso estar cansado, eu posso estar muito sobrecarregado, amanhã eu tenho compromisso, mas eu vou para a igreja. E eu vou estar lá, vou ensinar, vou pregar, vou ouvir, vou me comunhar com os meus irmãos, porque lá também é lugar de vida. Igreja é lugar de vida, irmãos. Igreja é lugar onde a gente encoraja um ao outro. Igreja é lugar onde a gente sai daqui cada vez mais alimentado da palavra de Deus. Então, não fique em casa. Não coloque desculpa porque você está cansado. A palavra que define a humanidade hoje é cansaço. Mas já pensou se Deus cansasse de nós? Não, hoje eu não vou abençoar o Gabriel não, porque eu estou cansado. Não, hoje eu não vou abençoar lá o comércio do Carleandro não, porque hoje eu estou cansado. Você já pensou se a gente começasse a contemplar um Deus que se cansasse da gente? Nós não receberíamos da graça dEle, nós não receberíamos do favor dEle, nós não receberíamos do cuidado dEle, mas Deus não se cansa. E por muitas vezes a gente está usando essa desculpa que está cansado e a gente perde o que Deus está fazendo, irmãos. Quem perde é só quem não participa. Talvez teve muitas pessoas que, diferentemente de Paulo, falou, não, eu não vou no culto. Só perde quem não vem. Deus tem se manifestado nesse lugar, Deus tem se manifestado para você que está em casa também, que também tira um tempo para ouvir a palavra de Deus, porque onde Deus está, irmãos, há poder de Deus. A igreja é lugar onde Deus se manifesta, e Paulo está dizendo, não pode ter nada mais importante do que isso. Não pode ter churrasco mais importante do que o culto. Não pode ter cansaço que seja mais importante do que o prazer de ouvir a palavra de Deus. Ser igreja para Paulo, ele dizendo isso, eu posso estar viajando, amanhã eu vou pegar um navio, ele está dizendo aqui, amanhã eu tenho que ir para outra cidade, não tem problema, eu fico aqui até meia-noite, porque aqui eu estou fazendo o que eu gosto, o que eu amo, e Deus está aqui. Eu quero estar onde Deus está. Igreja é lugar onde Deus está, irmãos. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, a Bíblia nos diz que ali Ele está. Então não fique colocando desculpa para tudo, não. Decida se reunir com a igreja, decida viver este momento, irmãos. É melhor lugar para se estar é na casa de Deus, mas vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Por isso que a Bíblia fala, alegrei-me quando me disseram, não é um fardo, vir à igreja não pode ser pesado, vir à igreja não pode ser triste, não, vir à igreja tem que ser motivo de alegria, porque eu sei que se eu chegar aqui abatido, eu saio daqui revigorado. Vir à igreja tem que ser motivo de alegria, porque eu sei que se eu chegar aqui triste, Deus dá uma palavra e eu saio daqui esperançoso, feliz, porque Ele está nesse lugar. Palavra e poder, como nós cantamos, onde há júbilo, onde há comunhão, onde há pão. É nesse lugar que eu quero estar, e Paulo está falando, nada pode ser mais importante do que isso. E em terceiro lugar, Paulo vem também para nos ensinar que não há nada mais poderoso do que o Evangelho. A Bíblia fala que ele foi para a igreja, não tinha nada muito o que inventar, mas o que era a estrela daquele culto era a palavra de Deus. Eles cearam, sim, tenho certeza que talvez até cantaram, mas a Bíblia fala que por muito tempo, por um longo tempo, Paulo pregou o Evangelho. Enquanto ele pregou, a Bíblia não relata que ninguém foi embora. Irmão, você imagina, a gente fica às vezes aqui 1 hora, 1 hora e meia, e às vezes a gente cansa. Você imagina, não sei que hora que começou esse culto, mas deve ter começado cedo e acabou meia-noite. Meia-noite, o povo só ouvindo a palavra de Deus. Talvez você está pensando assim, mas que chato, né? Que culto chato. Não tinha nada, não tinha nem um filmezinho para passar, não, só palavra. Imagina umas 8 horas Paulo pregando sobre a ressurreição de Jesus. Olha, teve uma hora que eu caí do cavalo, irmãos, e eu vi uma luz, e ele começando a falar o que Jesus fez na vida dele. Parece que para aquele povo era chato. Para o Eutico foi. Mas ninguém foi embora. Porque Paulo estava falando sobre o poder do Evangelho, que a Bíblia diz que eu não me envergonho, porque ele é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. E o que eu fico me perguntando por muitas vezes é, que a gente vem à igreja, a gente acredita nessa palavra, mas a gente acha, mas o culto está chato.
está falando demais, está pregando demais. E eu vou te fazer uma pergunta, meu irmão: como você acha que vai ser o céu? Porque às vezes a gente vai na igreja e acha o culto chato, porque só prega, só prega, só prega, só palavra. Você sabe como é que a Bíblia fala como é que vai ser o céu? Que a gente vai adorar. Não é só segunda, não é só 2 horas, não é só no culto de domingo. A Bíblia fala que a gente vai adorar junto com os anjos, junto com os serafins, a todo instante, por toda a eternidade, cantando uma única canção, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Esse é o prêmio que você vai ter lá na eternidade. E eu vou te fazer uma pergunta: você de fato quer morar no céu? Porque a alegria da igreja deve de fato estar nisso. Eu creio que lá será um lugar de festividade. Isso não vai ser chato, porque eu vou estar diante do Rei dos Reis, daquele que nos resgatou, que nos transportou do reino das trevas para a maravilhosa luz dele. Mas para muitas pessoas o céu vai ser um fardo, vai ser chato, porque não está acostumado em ter prazer na palavra de Deus, não está acostumado a ter prazer em adorar a Deus. Meu irmão, como é que você está levando a sua vida de adoração ao Senhor? Paulo está dizendo: eu creio no poder desse evangelho, eu só tenho uma palavra, as pessoas vão ficar aqui e vão escutar ela, porque essa palavra é a que transforma, é a que nutre, é a que ensina, é a que exorta, é a que encoraja, é a que mudou a minha vida, é a que muda a vida das pessoas. E todo mundo estava ali vibrando, dizendo: continua, fala mais, Paulo. Imaginando aqueles comícios que a gente fala, né? Fala mais. E Paulo todo empolgado dizendo: vocês precisam se arrepender. Jesus morreu em nosso lugar e o povo: esse lugar é o que eu quero estar. Mas hoje há muitas igrejas que não gostam disso. Há muitas pessoas que preferem ficar: não, mas o culto é muito chato, não tá legal. Mas quer morar no céu. Quem não está preparado para aguentar 2 horas de culto aqui, meu irmão, não vai aguentar a eternidade adorando o Senhor. Quem não está acostumado a crer no poder que é a palavra, refletir, meditar, ter vida com Deus diária, acreditar que é na palavra que a gente é transformado, não está preparado para o céu. Porque lá é o lugar que Deus está preparando para essas pessoas que não se envergonham do Evangelho, que não é uma vergonha para o Evangelho e que não se cala diante do que está sendo feito. Mas eu quero morar lá. Eu quero morar lá, e Paulo está dizendo: não tem nada melhor do que isso. Ele não se preocupou com a ornamentação do culto, ele não se preocupou se tinha umas luzes diferentes, ele não se preocupou se tinha alguém gravando, não se preocupou se tinha uma mesa digital, não. O que ele se preocupou foi o poder do Evangelho. Por muitas vezes a gente está tão preocupado, irmão, com o esquema, com o holofote, está tão preocupado com o exterior, que o Paulo está dizendo para nós aqui: ser igreja é ser simples. Por quê? Porque você não precisa inventar nada, o poder está na palavra. O poder está em Deus. Não é o que eu posso provocar nos irmãos, não é o que o Espírito pode fazer, não é o que o louvor pode tocar, não, é o que o Espírito faz no seu coração, não é o que uma transmissão, uma tecnologia diferente faz, não, é o que Deus faz. É o que Deus faz. E Paulo está dizendo naquela igreja: eu só tenho uma coisa para fazer aqui: palavra. Não precisa ficar preocupando, gastar dinheiro com marketing, não, porque só tem uma palavra e a palavra atrai. E tem muita igreja que se preocupa em trazer bambambam, celebridade gospel. Tem muita igreja se preocupando em trazer o stand-up comédia para dentro da igreja, porque precisa trazer as pessoas. E Paulo está dizendo: isso não é essa igreja. Não precisa de enfeitar. Só traga a palavra, que ela é suficiente. Ser simples não tem nada mais importante e não tem nada mais poderoso do que o Evangelho. Isso é ser igreja na visão de Paulo. Agora a gente vai para uma outra ótica, a ótica do Eutico. Porque até então aqui está maravilha. Paulo está dizendo: é assim que funciona. Mas tinha um homem chamado Eutico, um jovem, a Bíblia fala que ele estava lá nesse culto. Mas parece que ele não entendeu nada disso que Paulo estava ensinando. E a minha preocupação, irmãos, é que por muitas vezes nós estejamos também como aquele homem. Primeira marca dele que ele revela é que essa pessoa, essa igreja da janela, ela gosta da religiosidade, mas ela não gosta do compromisso. Esse mesmo jovem estava no mesmo culto, onde muitas pessoas ouviram, comungaram com a palavra, se sentiram ali abençoadas, mas esse mesmo cara que estava lá, ele falou: o que é que eu estou fazendo aqui? Aqui não é o lugar com que ele está. Eu vou para a janela, eu não vou dar muita importância ao que está acontecendo aqui não.
Irmãos, o que esse jovem está ensinando para nós aqui, é que para ele a igreja era somente um lugar para cumprir meramente um compromisso religioso. O que aquele jovem estava ali ensinando para todos nós e para a igreja contemporânea dos nossos dias é que por muitas vezes a gente gosta da religiosidade, de estar dentro do culto, mas o coração longe de Deus. O jovem Eutico estava em dia com a sua obrigação. Quando eu trabalhava no Cicobi, tinha um negócio que eu não gostava mesmo, que chama folha de ponto. Todo dia você tinha que chegar lá, assinar a folha de ponto. Na hora de sair, assina a folha de ponto. Mas tinha que fazer, tem que fazer. A lei pede para fazer, mas eu não gostava. Mas tem muita gente dentro da igreja hoje que está todo dia querendo assinar a folha de ponto. Vem, bate o ponto quinta, vem, bate o ponto domingo de manhã, vem, bate o ponto domingo à noite, mas o coração está longe. Tem muita gente que gosta de cumprir o ritual de domingo é dia do Senhor, domingo é dia de igreja, mas durante a semana passa completamente longe dele. O jovem Eutico estava ali cumprindo com a sua obrigação, ele falou, bati meu ponto, eu vim no culto, mas eu vou sentar na janela. Eu estou aqui, mas não estou me importando com nada que está acontecendo. Era isso que ele estava dizendo. Há muitas pessoas hoje assim, que quer estar na igreja só para ficar sabendo o que está acontecendo, que vem à igreja só para ficar sabendo qual é a nova da igreja, lançar uma logomarca nova, eu estou lá. A igreja agora está fazendo uma camisa, eu estou lá. Nossa, aconteceu uma unificação em Ecoporanga, 2 igrejas, e as pessoas às vezes estão só na igreja para ficar sabendo qual é a nova do dia. Mas não quer prestar atenção naquilo que é mais importante, que é a palavra de Deus. A Bíblia fala que aquele homem estava na janela. Irmão, janela é lugar de sentar? Pensou alguém aqui sentado em cima dessa janela aí? Ia chamar atenção. Essa pessoa está doida? O que é isso? Mas esse é um retrato da igreja dos dias de hoje, completamente desconectada com a realidade. Está sentada na janela e não percebe o que está acontecendo. Aquele homem estava ali. Muitas pessoas talvez ali sentadas no chão, uma esbarrando na outra, mas ele falou assim, eu não vou me misturar, eu vou ficar aqui, eu sou diferenciado. E há muitas pessoas dentro das igrejas hoje que a única coisa que ela se preocupa é vir à igreja, é vir ao culto, é cumprir um protocolo, mas eu não quero esse negócio de santidade não, estou fora. Não, esse negócio de obediência, fé, não, estou fora, isso eu não quero. Mas eu quero estar na igreja. Irmãos, o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui é que nós temos que ter também compromisso. O fato dele estar sentado na janela reflete, irmãos, o quanto ele estava longe do que estava acontecendo ali. Quantas são as vezes que Deus se manifesta e por alguns momentos algumas pessoas não entendem o que está acontecendo. Olha esse tempo que a gente vive hoje de pandemia. Se esse tempo, irmãos, não está nos fazendo orar mais, se esse tempo não está nos fazendo buscar mais a Deus, se esse tempo não está nos fazendo ler mais a palavra, nós estamos completamente desconectados da realidade, como o Eutico sentado na janela. Porque o mundo está um caos e se a gente não se voltar para aquele que a gente acredita que é a nossa única esperança, está tudo perdido, sentados na janela. Igrejas da janela, eu quero vir no culto, mas eu não quero ter compromisso, eu não quero ter vida com Deus, eu quero ficar à distância. Olha isso, estar dentro não significa fazer parte. E eu oro, irmãos, para que a gente seja uma igreja de pessoas que sejam aqui dentro, mas que também fazem parte daquilo que Deus está fazendo. Eu oro para que a gente não seja uma igreja que vai contemplar o que vai acontecer em outro lugar. Não, mas que nós sejamos feitores de histórias. Que eu e você participemos do que Deus vai fazer. Amém? E para isso eu não posso ficar na janela. A impressão que eu tenho aqui é que ele acha assim, eu estou aqui porque eu sou melhor do que os outros. E há momentos na nossa vida que a gente fala assim, Deus, eu sei o que eu estou fazendo. O senhor não é tão importante assim não. Eu quero só o ritual, mas eu não quero a vida. E o que falta hoje muitas vezes, irmãos, é vida. Vida de Deus nas nossas vidas. É isso que vai fazer a diferença. Em segundo lugar, o Eutico também revela de uma igreja que gosta de viver perigosamente. Aquele cara, além de querer só a religiosidade, de bater o ponto, de estar na igreja, estou aqui, participei, talvez até saiu nas fotos do culto, no Instagram.
O negócio dele, eu quero ficar na janela, meu negócio não é nada de ouvir a palavra, eu não quero prestar atenção em nada disso. Gosto de viver perigosamente. A Bíblia fala aqui no versículo 9 que ele estava sentado na janela. Janela não é lugar para sentar, mas isso revela que ele estava se declarando: eu sei o que eu estou fazendo. E há muitos momentos na nossa vida que a gente, como cristão, a gente gosta de viver também perigosamente. A gente gosta de sentar em algumas janelas por aí da vida. Um dia, Sansão resolveu também sentar na janela. A Bíblia fala que ele era nazireu, ele não podia tocar em animal morto, mas a Bíblia fala que um dia ele resolveu sair do caminho. Engraçado, interessante, que a Bíblia fala que ele saiu do caminho. E quando ele sai do caminho, ele visualizou um negócio que estava ali morto, era um leão. E tinha um mel lá dentro. Sabe o que aconteceu? Quando ele saiu do caminho, ele contemplou o leão, ele chegou lá e tocou no leão morto. Ele pecou. Ele desprezou o voto dele de nazireu. Sentou na janela. Sabe por que ele sentou na janela? Porque tinha alguma coisa no momento que ele saiu do caminho que chamou a atenção dele. E há muitos momentos, irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer, que a gente está vivendo como Sansão, sendo atraídos pelas coisas que a gente vê fora da janela. E está fazendo com que a gente negligencie o que Deus falou para não fazer. E nessas horas, nesses momentos, a gente está cavando a nossa própria queda, a nossa própria ruína. Não foi por acaso que a Bíblia falou que Sansão saiu do caminho. Todas as vezes que você sai do caminho, você sai da visão, você sai do foco. O Eutico saiu da visão. Ele saiu do caminho, ele falou: todo mundo está sentado no chão, na cadeira, no banco, eu vou sentar na janela. Ele estava dizendo: eu sei o que eu estou fazendo. Sansão falou: eu sei o que eu estou fazendo, eu sei do meu limite, eu sei até onde eu posso chegar. E uma hora ele falou assim: agora eu vou brincar. Se não bastasse ter sentado na janela, ele falou: Dalila, pode brincar, pode brincar. De onde que está a sua força, Sansão? Não sei, brinca aí. Tentou uma, tentou duas, tentou três, você já sabe a história. O grande problema, irmãos, é que sempre vai ter uma janela te esperando quando você escolhe sair do caminho. Sempre vai ter uma janela disponível para aquele que não quer sentar no banco. Sempre vai ter uma janela disponível para aquele que não quer viver o propósito. Estava todo mundo reunido na igreja, na casa ali do Senhor, mas tinha uma janela disponível e o Eutico sentou lá. O que Deus está alertando para todos nós aqui nessa noite, irmãos, é: saia da janela, fuja da janela, não dê olhos para a janela, cuidado com o leão que está morto por aí, parece que é bom, parece que é gostoso, tem um mel, mas não vem de Deus, vivendo perigosamente. Você imagina o Eutico sentado na janela nos dias de hoje, ele olhando e falou: será que até o McDonald's está aberto? Deixa eu dar uma olhada aqui, será que hoje tem jogo? Começou a olhar o que está acontecendo na vida lá de fora. E a palavra de Deus sendo pregada aqui dentro. Janela não é lugar para cristão ficar. Lá de fora tinha brisa. Lá de fora talvez era mais um arzinho condicionado batendo natural ali para ele. Estava mais agradável. Na janela ele conseguia ter a visão de tudo. O seu grande problema, irmãos, é que por muitas vezes a gente está sendo seduzido por essas brisas que vêm nessa janela que a gente senta. Só que elas vêm disfarçadas de brisa. Só que depois, que vem depois é um tombo. Que vem depois é queda. É só um melzinho? Não, é morte. É só uma sentada na janela? Não, é morte. A Bíblia fala que aquele homem cai no sono e ele morre. Irmãos, o que Deus está dizendo para todos nós aqui, que toda janela é uma distração. Se tem uma das armas que o diabo tem usado nesses dias, chama-se distração. É uma das ferramentas que ele mais está usando para fazer com que a igreja saia do caminho. Ele coloca uma distração no seu celular, ele coloca uma distração na sua televisão, ele coloca uma distração no seu local de trabalho, ele coloca uma distração no seu relacionamento, e ele vai colocando distrações, vai colocando janelas, coloca o mel ali, e você não se percebe, talvez você já sentou na janela, irmão. E está consumindo o que é a visão da janela, mas está longe do que Deus tem. Distração é para te afastar do que Deus tem. O povo estava, todo mundo ouvindo a palavra. O Eutico estava fazendo o quê? Na janela, olhando o que estava acontecendo. Toma muito cuidado, irmãos. Parece que o vento é bom,
mas ele está te enganando. O fato daquele homem estar lá, sentado naquela janela, estava completamente exposto ao risco. Ele estava sentado no terceiro andar, irmão. Olha a falta de noção desse homem. Aí você esteja pensando assim, mas é inacreditável um negócio desse acontecer. Mas é exatamente assim que acontece na nossa vida. Às vezes é uma propostazinha que parece ser muito interessante, a gente vai. Às vezes é uma conversa que parece ser muito boa, a gente vai. É um convite, é uma proposta, é uma palavra que chega, é um sussurro que chega no seu ouvido e você fala, isso não tem como não ser bom, eu quero para mim. Mas é janela. Te rouba de Deus, rouba a sua atenção de Deus. Ou você não conhece aquela pessoa que sempre pediu a Deus assim, eu quero um emprego, Senhor, me abençoa, eu quero um emprego, eu preciso do emprego. Aí Deus vai lá e abre uma porta e dá um emprego. Sabe o que acontece? Ela começa a trabalhar demais, que agora ela fala assim, Senhor, agora não tem mais tempo para ouvir o Senhor. Agora não tem mais tempo para ir para a igreja. Agora não tem mais tempo para orar, porque eu estou cansado, mas estava orando, Senhor, me abençoa com o emprego. O emprego se tornou uma janela, e há muitas pessoas que estão dentro da igreja, irmãos, estão fazendo como Sansão, eu sei o que eu estou fazendo, está tudo sobre o meu controle, mas não se lembrou que o Espírito tinha se afastado dele. Há muitas pessoas que estão vivendo perigosamente, achando que está tudo bem, achando que está tudo sob controle, mas talvez o Espírito já saiu e você não percebeu. Porque você está olhando o que está do lado de fora. O quanto Deus está te convidando é para olhar para o que está dentro. Para ficar no propósito, na visão. É isso. Não se arrisque, irmãos. Tem muitas pessoas que estão perdendo as suas famílias, perdendo o seu chamado, perdendo o seu ministério, a sua intimidade com Deus, os seus relacionamentos. Estão colhendo porque estão querendo ser inconsequentes. Estão querendo ser aventureiros. A gente sabe que o fruto do pecado é o quê? Morte. O salário do pecado é morte. Mas o diabo vem para enganar e falar, não tem problema não. Parece que é morte, mas não é. Não comam desse fruto lá no jardim do Éden, mas o diabo chegou com a serpente. Não é bem assim não. E a gente está caindo nisso, é uma distração atrás da outra, é uma janela atrás da outra, e a gente pensa, mas não tem nada a ver, são as novas perspectivas de enxergar a vida. Não, você está na janela, e se você não se cuidar, você vai cair, você vai morrer, irmão. Em Gálatas, a palavra de Deus fala que não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, colherá destruição. Quem semeia para o Espírito também colherá a vida eterna. É a lei da semeadura. O que você está plantando, meu irmão? 1 Coríntios 10, 12 diz, aquele pois que pensa está de pé. Que pensa, cuide para que não caia. A distração está aí tentando te derrubar, irmão. O chamado do Senhor para todos nós hoje é, sai da janela, fique esperto, vigia. Terceiro, o Eutico também revela uma igreja indiferente e uma igreja adormecida. A Bíblia fala que o jovem adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo e vencido pelo sono, a Bíblia fala que ele caiu do terceiro andar. Você sabe o que acontece quando a distração chega? Quando as coisas tentam nos seduzir, em pouco tempo, a gente não percebe, a gente está já fazendo descaso com a palavra de Deus, negligenciando a palavra de Deus, e nós estamos completamente insensíveis à voz de Deus. Aquele homem, aquele jovem, ele se declarou totalmente insensível, indiferente. O mundo está ali, está todo mundo ouvindo a palavra de Deus, ele está em outra galáxia. Irmãos, no tempo que a gente está vivendo hoje, o que a igreja está fazendo? Será que nós não estamos como aquele homem diferente? Tem muita gente sofrendo, tem gente celebrando. Tem muita gente chorando que perdeu um amigo, tem gente fazendo festa. Não é hora de festa, é hora de choro. Por muitas vezes a igreja está completamente desconectada da realidade do que está acontecendo no mundo, e Deus está falando, ei, sai da janela. Aquele homem estava indiferente, ele estava dizendo assim, não estou nem aí, eu não quero prestar atenção no que está sendo falado, e mais do que isso, ele dorme. Estava tão cansado que dormiu. E hoje, infelizmente, irmãos, a gente vê uma igreja que também dorme. Uma igreja que sofre pelo sono do comodismo. Uma igreja que sofre pelo sono da mesmice.
Uma igreja que sofre pelo sono da precipitação, da incredulidade, da falta de empatia. Uma igreja que sofre por muitos sonos. Mas o grande questão é que Deus está falando para todos nós aqui é: desperta, ó tu que dormes. Aquele homem estava dizendo: eu estou indiferente, não é comigo. Ele estava perto o suficiente da palavra de Deus, mas também longe o suficiente para usufruir dos impactos daquela palavra. Ele estava dentro do local certo, mas o seu coração estava longe. E hoje, meu irmão, olhe para mim. Talvez você esteja no lugar certo, com até a motivação certa, mas talvez o seu coração esteja longe, adormecido. É a hora de voltar. A Bíblia diz em Romanos 13:11, façam isso compreendendo o tempo que a gente vive. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que antes, do que quando a gente cria. Hoje a gente vê uma igreja que não incomoda. Hoje a gente vê uma igreja que não é relevante. Hoje a gente vê uma igreja que já não tem mais revolução, que não deixa a sua marca, que já esqueceu a sua missão, o seu chamado, não gera vida, como aquele homem morto. Não produz nada, não gera fruto, não tempera, não ilumina. Mas a Bíblia diz: desperta. E eu encerro, irmãos, dizendo que depois disso tudo, desse jovem nos ensinar o que não é ser igreja, a palavra de Deus nos fala que Paulo desceu, inclinou sobre o rapaz e abraçou, falando: não fiquem alarmados, ele está vivo. Essa igreja chamada Eutico sou eu, é você, somos nós. Mas graças a Deus ainda há esperança para essa igreja. Amém, irmãos? Porque somos nós mesmos que às vezes desprezamos a palavra de Deus. Somos nós mesmos porque muitas vezes colocamos coisas mais importantes do que a igreja, do que o relacionamento com Deus. É a gente que faz isso às vezes, porque nós somos pecadores. Mas graças a Deus Ele nos ama, Ele não nos deixa morto. A Bíblia fala que aquele jovem caiu morto. Mas Paulo chegou para ele, chegou lá e falou assim: ei, pode ficar tranquilo, está vivo. Há esperança para a igreja, irmãos. Talvez hoje a igreja esteja morta. Talvez hoje eu e você estejamos como aquele jovem indiferente, adormecido, por muitas vezes até despreocupado, vivendo perigosamente. Mas Deus está dizendo: não está morto, está vivo. Talvez hoje você não veja a relevância que a igreja pode fazer, mas Jesus está olhando para nós hoje dizendo: vocês podem se tornar a viver de novo. Vocês podem sim de fato fazer algo diferente, construir uma igreja diferente, irmãos. Eu encerro dizendo que esse texto termina não com um tombo. Esse texto termina não com a morte, termina com a ressurreição. É para nos dizer que talvez há momentos na nossa vida que a gente cai, é fato. Talvez hoje você esteja se sentindo caído no tombo, mas a história não acaba aí. Paulo se inclinou sobre ele e falou: ei, levanta. E a Bíblia fala que no mesmo momento aquele homem começou a se levantar. Irmão, você imagina, ossos que talvez estavam fraturados naquele momento, tudo foi remendado. Vasos que talvez tivessem sido rompidos, estava tudo consertado. Pele talvez ralada, estava tudo restaurada. Sabe o que é isso? É o que Jesus quer fazer com a igreja. Talvez vai ter osso fraturado, mas Ele conserta. Talvez vai ter ralado, saindo sangue no seu coração, porque você está longe, está ferido, mas Ele restaura. É o que Jesus quer fazer com a igreja nos nossos dias. É o que Ele quer fazer na sua vida, para a gente se tornar uma igreja de fato, como a igreja de Paulo, simples, profunda e poderosa. É a palavra de Deus. Deus deu uma segunda chance para o Eutico, meu irmão, e Deus está te dizendo hoje aqui: eu também estou te dando uma segunda chance. O que você vai fazer com ela? Aproveite a chance que Deus está te dando. A Bíblia fala que aquele homem morreu. Talvez para alguns falou assim: brincou demais. Talvez alguns julgaram: está vendo? Está tendo o que merece. E talvez hoje você olhe para dentro de você e fala assim: estou morto. Olha o que eu fiz com o Senhor. Mas Deus não olha como o homem vê. Talvez muitas pessoas olharam e falaram assim: bem feito. Mas Paulo falou assim: ei, levanta, vamos embora, vamos para o caminho. Meu irmão, Deus está te dizendo hoje aqui nesta noite. Talvez hoje você está olhando para dentro de você e não tem motivo nenhum para você vir à igreja. Mas Ele está te dizendo: eu estou te vendo, levanta. Eu vou te restaurar, levanta. Só esteja dentro, só participa, só ajunta, não sai. A Bíblia fala que aquele jovem saiu vivo no caminho. É no caminho que a gente encontra o Senhor, meu irmão.
Amém? Você pode ficar